O primeiro tema da igreja, muito conhecido, de Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas. Glória a Deus. No capítulo 15, versículo 11. Lucas, capítulo 15, o versículo 11. Muito conhecido da igreja, vamos ler. 32, versículo. Diz assim: E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela cidade, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido em graça. E o seu filho mais velho, que estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa e ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Indo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Podeis assentar, pesados, glorificando a Deus. Passagem maravilhosa, exatos que fala aos nossos corações. A Bíblia diz que um certo homem tinha 2 filhos. Aquele homem era um grande fazendeiro. Aquele homem era um grande fazendeiro, tinha seus bens, tinha muitos bens, tinha criados, tinha servos, tinha servas.
e tinha 2 filhos. A Bíblia está relatando que ele tinha também dois filhos, o qual, com certeza, aquele pai amava aqueles 2 filhos muito, né? Mas nós sabemos que o pai daqueles 2 filhos, um pai amoroso, um pai bondoso, e diz a história aqui que aquele filho mais moço, ele decidiu no seu coração que queria a parte da fazenda, a qual o pai, né, bondosamente, sem questionar, repartiu a herança aos filhos. Nós sabemos que uma herança ela é repartida depois que realmente o pai morre, né? Mas o pai bondosamente repartiu a herança aos filhos ainda em vida. E aquele filho, diz a Bíblia, que passando alguns dias, ajuntou tudo o que tinha e foi embora, né, para uma terra longínqua, e lá gastou tudo o que tinha nos prazeres da vida, em tudo o que desejou, ele gastou o seu dinheiro. Nós sabemos, pesados, que quando a pessoa está com muito dinheiro aí, né, ele tem muitos amigos, ele tem mulheres, tem muita coisa aí no mundo, né? Quando ele está endinheirado, quando ele tem posse, ele tem muitos amigos. Porque nós vemos aqui, prezados, que quando aquele moço desperdiçou toda a sua fazenda com as meretrizes, começou a padecer necessidade. E como nós sabemos que quando as pessoas têm amigo, têm dinheiro, têm amigo, acabou o dinheiro, acabou os amigos. Aí ele ficou e procurava agora algo para fazer. E diz a Bíblia que ninguém lhe dava nada. Eles estavam, prezados, agora preocupado com a sua vida. E agora ele pensava já no pai, pensava na sua família, pensava no patrão, porque era filho do dono da fazenda e ele também tinha servos. Mas ele fugiu e ele dizia no seu coração: quantos servos de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. E ele procurou aonde procurar o pão, um trabalho, e ele encontrou um trabalho muito sofrido, muito ruim, né? Ele mandou ele para apacentar porcos. Sabemos que apacentar porcos não é uma tarefa fácil. E ele diz a Bíblia ruim, que não tinha pena dos seus trabalhadores, porque tinha desejo de comer aquela comida que os porcos comiam. Até que um dia, prezados, ele caiu em si, né? E falou. Ainda bem, né, prezados, que ele teve esse pensamento e teve a atitude de ir ao encontro do Pai, porque muitas pessoas saem da presença de Deus e às vezes não têm uma atitude de voltar para a casa do Pai, e perece, e até faça de mim como um dos teus jornaleiros. Mas assim como aquele pai amoroso não questionou, quando ele pediu a herança, o pai não questionou, simplesmente repartiu a herança. Da mesma forma, aquele pai não questionou, não falou, mandou trazer o anel, colocar no dedo dele, sem questionar o filho, o que ele havia feito, o que ele havia desperdiçado lá com as meretrizes. O pai não questionou nada daquele filho. Trazei a melhor roupa, trazei sandália, coloque nos seus pés, vamos matar o bezerro cevado. E matou aquele bezerro cevado e começou a festejar. Quanta alegria, né, para aquele pai de ver aquele filho voltar. Diz a Bíblia que o filho
mais velho estava no campo e quando chegou perto da casa ouviu o barulho da festividade. E disse que aquele filho mais velho chamou um dos servos, porque ele era patrão também, porque era filho do dono. Diz a Bíblia que ele chamou um dos servos e perguntou o que está acontecendo. E aquele servo disse: seu pai matou o bezerro cevado porque o seu filho voltou para casa. Aí aquele filho ficou triste e não queria entrar, para alegrar com o filho, mas aquele filho reclamou para o pai: pai, eu sirvo a ti tanto tempo e o Senhor nunca matou um cabrito para mim. O pai simplesmente falou: meu filho, tudo que eu tenho é teu, mas era justo nós alegrarmos pelo teu irmão que voltou para casa. Era justo nós alegrarmos. E realmente, pesados, aquele moço tinha tudo, podia matar cabrito, podia matar um bezerro, podia fazer uma festa. Com certeza aquele pai não ia reclamar daquele filho, mas ele simplesmente reclamou, Por isso, pesados, nós sabemos que muitas das vezes pessoas voltam para a casa de Deus, às vezes nós ajudarmos aquela pessoa, às vezes muitos apontam o dedo, mas ele foi lá para o mundão e agora está aí de novo, Não, pesados, nós temos que ajudar aquelas pessoas que estão voltando, receber com amor, com carinho, e alegrarmos porque ele voltou para a presença de Deus. Porque, pesados, é tão difícil, eu já passei por isso. Quando era moço, me desviei dos caminhos do Senhor, fiquei um tempo fora, fiquei muito triste e agora eu também fiquei preocupado, porque eu estava longe e tudo que eu ia fazer, pesados, não dava certo para mim. Mas o dia que eu pensei: vou voltar para a casa de Deus, e o Senhor me recebeu e eu estou aí firme, Assim como aconteceu comigo, eu falei para meu pai que eu ia dar um tempo, não ia ficar na igreja. Meu pai não questionou comigo, simplesmente ele orava por mim, ele orou por mim, para a minha volta. E não passou, pesados 6 meses, eu estava voltando para os braços, voltando para a presença de Deus. E ele, graças a Deus, o Senhor levou ele, mas eu estava firme na presença de Deus, para a honra e a glória do nome do Senhor. Então, pesado, não compensa a gente querer sair da presença de Deus, ainda que temos luta, temos tribulações, porque o Senhor Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o que nós devemos fazer quando a luta bater, a vontade de desistir, nós vamos correr para os pés do Senhor e dizer: Senhor, cuida de mim, Senhor, não me deixe desviar da tua presença, me dá força para prosseguir a minha jornada, porque nós sabemos que o mundo é só ilusão, o mundo não tem nada que serve para o cristão. Aqueles que aceitam Jesus, que são libertos do mundo, sabem o que é o mundo, sabem o que é lá fora. Eu não tive prazer de ir para o mundo, não, porque eu nasci num berço evangélico, fui criado desde bebê na presença de Deus, e eu acostumei a servir ao Senhor. Foi por isso, pesados, que não demorou muito para me voltar para a presença de Deus. Então fica aqui, o conselho da palavra de Deus, que nós devemos ficar firmes na presença de Deus. E nós que estamos na casa de Deus, nós temos tudo, temos liberdade de trabalhar, de fazer a obra, de aproveitar a nossa vida na presença de Deus, porque nós somos filhos de um Pai bondoso, de um Pai misericordioso que tem nos abençoado,
e tem nos ajudado em tudo que nós estamos aí pedindo ao Senhor. O Senhor, segundo a misericórdia dele, segundo a necessidade que nós temos, o Senhor vai suprir. Não é que nós vamos ficar ricos, porque também riqueza não é pecado, mas o pecado é nós colocarmos o nosso coração nas riquezas e deixar que o nosso coração fique apegado com os bens da terra. Mas se nós fazemos o contrário, nós podemos ser ricos, ser um povo abençoado, ser um povo humilde, mas rico, podendo ajudar muitas pessoas com aquilo que o Senhor nos dá. Então fica aí esta palavra para os nossos corações, porque é maravilhoso servir a Deus, é maravilhoso estar na presença de Deus. Não tem dinheiro que pague, né, aquilo que o Senhor fez por nós, lá na cruz do Calvário. Morreu, entregou a si mesmo para nos salvar, derramou a última gota do sangue dele ali para nos salvar. E vamos, pesados, também continuar anunciando a palavra de Deus, falando do amor de Deus, falando que o Senhor Jesus salva, que o Senhor Jesus cura, que o Senhor Jesus vai voltar para buscar o seu povo, convidar as pessoas para estar preparadas para a volta do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe e que esta palavra continue falando bem alto aos nossos corações. Agradeço em nome do Senhor Jesus.